Eu acho que, basicamente, o que é mais forte, que eu acho, em relação a aliens, é isso, que o que esses teóricos aí, os antigos astronautas, têm alguns documentários, até na History Channel, que mostram isso, que essas visões de Joseph Smith não eram visões que ele depois descreve como coisas divinas, mas que, na verdade, eram aliens querendo apenas fazer uma experiência aqui com a gente, como em outros eventos de visão, como é o caso de Constantino que eu falei e tal. E aí eu estou mostrando para vocês como, de fato, na doutrina mórmon tem muita coisa, tem uma ligação com o cosmos, com planetas. A coisa mais importante da igreja mórmon é todo mundo quer ascender para ir para o reino celestial, para virar Deus. E Deus faz o quê? Cria planetas. Se tiver alguma coisa mais cósmica do que isso, eu não conheço, né? A gente não vê muita religião que fala sobre isso claramente, assim, né? E o que eles falam é isso, que a gente se prepara nessa Terra para criar planetas. A diferença Mas em vida na Terra? não, que a gente é porque eles não acreditam na que você vai expandindo, que você vai crescendo. O que eles acreditam é no julgamento. Porque eu vejo isso assim, Ale, como eu acho que foi a visão cristã de Joseph Smith que fez ele falar sobre, por exemplo, ressurreição. Porque, por exemplo, na época de Allan Kardec, ele não tinha essa visão tão cristã. Ele era de um outro continente, de outro, né? Uma outra coisa, uma outra criação, um homem inteligente, Joseph Smith também era inteligente, mas um homem estudado, né? Que era um pesquisador, era médico. O menino não era, ele tinha uma criação, uma crença cristã. Então, porque assim, se a gente for pensar bem, o fato dele falar que Deus e Jesus Cristo que apareceram para eles eram ressurretos, nem combina muito com o resto do que eles falam sobre cósmico e tal. Uhum. Faria mais sentido a, a reencarnação, porque você vai expandindo, né? Expandindo, expandindo até você. O que eles falam, não. Eles dizem o seguinte: que você está aqui na Terra, você é fiel, você aprende. Inclusive, os mormons, eles têm faculdade, né? Tem tudo, porque eles dão muito valor ao estudo, porque eles dizem justamente isso, que você precisa aprender muito, especialmente sobre física, porque você não vai criar mundos estalando o dedo, você precisa conhecer como as coisas funcionam, as leis. Então, eles falam muito isso, você tem que aprender, tudo que você aprende, você carrega com você. Só que eles falam que você vai fazer isso tudo numa vida. Você vai morrer. Quando você morre, depois que tiver o milênio, etc. e tal, você vai morrer, você vai para o mundo espiritual. Você vai ficar lá fazendo trabalho missionário, etc. e tal. Quando tiver o milênio e tiver o julgamento, Deus, Jesus Cristo, na verdade, que é o criador desse mundo, eles falam também isso no livro de Moisés, que quem criou este mundo foi Jesus Cristo, que, né, casa aí com o Javé de Joval. E eles falam que depois que você for julgado pelos seus atos nesta vida, você vai ressuscitar e vai para um dos três reinos. Ou você vai para o reino celestial, ou para o reino terrestrial, ou para o reino telestial. Os três reinos são reinos de glória. Porém, o único que você pode ficar com a sua família e você pode virar um Deus criando mundos é o reino celestial. Aí você pode falar, Andrés, mas porque eles falam muito sobre demônios, sobre coisas como outras religiões cristãs. Então, essa galera aí é no inferno mesmo. Entendeu? Aí já é a galera que não tem jeito para eles. Aí é no inferno. Mas quem é mais ou menos esforçado, mas não conseguiu alcançar
sei lá, a máxima glória, vai para um desses 3 reinos que também são de glória. Só que o reino celestial é onde Deus vive. Os outros, Deus não aparece, não dá pinta. Esse seriado, acho que era da Discovery, né? Que você citou no começo. Sim, Discovery. Ele mostra uma coisa assim, aparente. Eu vi algumas vezes, só poucas, eu já vi muitas chamadas, né? Porque o Discovery tem essa característica de fazer as chamadas 500 milhões de vezes. Até o que você não assiste, você assiste sem querer. Isso. E, Na verdade, é o History Channel. É o History? Ah, então eu confundi. É o History. É o History. E aí parece ser, pelo que eu pesquisei aqui, a cidade de Salt Lake agora não tem tanta mais influência. Agora está uns 60%, tem metade que apoia, metade que já não apoia mais. Tem mas lá muito dissidente também. Sim. Que continuou lá, com que tem outra igreja que chama também Igreja Cristo Santo dos Últimos Dias, reorganizada. E parecia ser uma coisa assim bem rígida, né? Que eles têm que seguir bem a risca. Tem muita igreja fundamentalista que não é a igreja Mormon, a oficial, tá? Geralmente as que são dissidentes são igrejas mais fundamentalistas. É por isso que algumas pessoas consideram, no geral, porque pensa que é uma coisa só, que falar é uma seita. Mas não é. Nós não estamos falando aqui da mesma coisa. Talvez entendeu? pelo fato deles serem bem assim, levar tudo ao extremo, né? Pelo que eu vi na chamada do seriado lá. Ah, sim. Esse que você está Tem falando gente que não do chega nem a seriado, andar de não. carro. Então, não. Aí assim, esses aí é diferente. Tá vendo como confunde? Confunde? Confunde. Esses aí não tem nada a ver com os Mormons. Esses aí são os Amish. Que todo mundo confunde também com os Mormons, mas que não tem nada a ver. Os Amish, Aí eles vivem como se eles vivessem em 1800 e pouco. Na Eles época não têm feudal. fogão. Aí é outra. É babado, é. E, inclusive, eu fui em Sarasota, porque eu gosto dessas coisas, né? Nós somos esquisitos, né? E eu fui numa comunidade de Amish para ver, porque eu sou muito curiosa. Eles andam de carroça, né? Eles andam de carroça, as meninas andam com aquela roupa mesmo. E é bem assim, mas eu conversei com as meninas, elas são umas fofas, mas tipo assim, elas ficam olhando pra gente, querendo ver a gente. Perguntei se eu podia tirar foto. Elas deixam, mas elas ficam assim, sabe, querendo olhar o celular assim e tal. Foi bem interessante, mas não tem nada a ver com a igreja mormon isso, tá, Então, gente? Amish é uma coisa. Tem nada a ver. Porque no final das contas, é o que eu falo, fica só um nome. E tudo vira um bolo de nada. Bololô. Por exemplo, tem também, na própria, tem um desses canais de streaming que tem um reality que mostra uma família fundamentalista, que um cara, inclusive ele foi preso e tal, ele teve um monte de esposas, que também fala que a Igreja dos Cristo dos Santos dos Últimos Dias... recalchutado, tem um nome, porque eles têm... Cai na conta dos mormons. Cai na conta dos mormons, exatamente. No final das contas, quem não pesquisa, aquilo que vocês mesmos estão sempre falando aqui. As pessoas não se interessam em pesquisar e ficam repetindo o que ouvem. E aquilo vira uma... é isso. E não é assim mesmo. Porque vamos combinar que desses todos que você falou, os mormons são os mais falados e famosos. Sim. E sempre cai na conta do mais famoso. Sempre. Aí aparece um cara que é não sei o quê, é mormon. Mas não é. Por isso que tem esse programa, para pessoas entenderem o que é o quê. E é complicado mesmo, porque todos os outros usam o livro de Mormon. Usam, mas não são. Então, é dissidente. São vertentes. São vertentes. Derivações. Como pessoas que podem usar a Bíblia, mas não seguem a Igreja Católica Romana. Isso aí, é exatamente isso. Então, assim, é um negócio... Tem que ser explicado. Porque o que acontece nessas coisas de religião que eu vejo demais é quando alguém fala um nome difícil... Às vezes a pessoa, por vergonha ou por achar que é muito intelectual, ela... não sei, não, conheço os mormons. Nossa, conheço tudo, já vi um seriado lá. São complicados, mas nunca vi, nem sabe o que estão falando. Então fica isso, é bom. Eu acho assim, aí eu trago para minha experiência pessoal. Eu entrei na igreja numa época que foi importante para mim, sabe? Uhum. Tipo, eu era jovem, eu era nova, eu tinha uma... Eu acho que a igreja me ajudou muito, porque eu ia ser meio... Gente, eu fui jovem nos anos 80, não precisa dizer mais nada, né? Então eu acho que a igreja me ajudou bastante a me centrar, assim, porque eu
sosseguei. A igreja me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa mesmo, a cozinhar, por exemplo, na igreja, eles incentivam o esporte, toda capela da igreja tem quadra, a igreja faz bailes, a igreja faz encontros, então não é aquela coisa fundamentalista que as pessoas pensam que é. E para mim, foi super legal. O que começou a fazer diferença, pesar para mim, foi porque eu comecei a pesquisar outras coisas. Eu sou espiritualista livre. E hoje em dia, não faz muito sentido para mim, especialmente a questão da ressurreição. Entendi. Entendeu? Então, isso fez diferença para mim. Eu também não gosto, e também isso é uma opinião minha, em como eles são organizados no sentido de poder, assim. Então, por exemplo, se você comete alguma coisa que não é legal, que para eles não é boa, você precisa, tipo, meio que fazer uma confissão, mas é com bispo e fica todo mundo sabendo da sua vida. É um negócio meio babado. Eu, Andressa, não gosto. Não quer. Entendeu? Não quero isso. Mas assim, eu não tenho nada contra eles. Eu acho a igreja legal, tem um monte de gente legal na igreja. Mas não serve pra você. Só não serve para mim. Não, Mas eu gosto muito de pesquisar. Você vê que eu tenho esse livro que é meu há anos. E a igreja tem muita tecnologia. Se você quiser, você pode ler a história da igreja toda. Eles têm aplicativo, biblioteca, é tudo aberto. Tá? Não sou eu que fui lá. Não, você pode pesquisar se você quiser e tal. É bem interessante.